Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, de fato. É interessante que nada que nós possamos fazer para Deus é digno da presença do Senhor, né? Mas Ele ainda assim nos acolhe, ainda assim recebe o nosso louvor, ainda assim recebe o nosso culto. A grandeza do relacionamento com o Senhor é isso, né? Que Ele é firmado no amor do Pai, né? Que nos recebe como somos e como estamos, né? E mesmo com todas as dificuldades que temos, né? Pessoal e logística por essa pandemia, o Senhor recebe o nosso culto como se fosse um aroma suave, prazeroso, delicioso. É como um pai que se alegra com os carinhos dos filhos, com os presentes dos filhos mais novos que fazem aqueles desenhos, né? Que em nada parece com você e diz, pai, eu te desenhei. E aí você se encanta com aquele rabisco e você realmente se vê naquele desenho, naqueles traços tão mal feitos, mas para você é uma oferta de aroma agradável. É assim que o Senhor nos recebe, por puro amor, por pura graça, por pura misericórdia. E já nos preparando para a nossa meditação dessa noite, queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículos 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Um dos episódios mais conhecidos da história de Jesus. Lucas 5, 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, entrando um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos fechar os nossos olhos e falar novamente com o Senhor? Clamar outra vez ao Pai que tudo nesse culto tenha significado, tenha sentido. Não é a palavra de um homem, de um pastor que vai tocar a sua vida, ele vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Então, peça que o Espírito Santo fale com você, que ele te mostre, te revele as Escrituras, que ele aplique a palavra ao seu coração, que esse sermão seja o sermão seu, o sermão para você. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você.
Eu tenho certeza que ele vai aplicar essa palavra à sua vida, e embora seja um só sermão pregado, serão vários sermões ouvidos. Cada um ouvido segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, segundo aquilo que o Espírito Santo aplicar na sua vida. Prepara o seu coração, vamos falar com Deus. Pai, nós somos tão limitados, ó Pai, tão pequenos, somos fragilizados, ó Deus, pela nossa natureza pecaminosa, somos fragilizados pela corrupção do nosso coração, somos fragilizados pela incapacidade da nossa mente de compreender a profundidade da Tua palavra. Somos fragilizados, ó Deus, pela incapacidade do nosso coração de corresponder a essa palavra com a vontade que deveria responder. Somos fragilizados pela incapacidade da nossa vida de obedecer. Não somos dignos da Tua palavra, Deus, somos infinitamente menores do que ela. A Tua palavra não cabe em nós, porque ela é eternamente maior que nós. Mas clamamos que, por graça e misericórdia apenas, por pura graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco, Pai, que a Tua palavra nos encante, nos alcance, nos confronte, nos conforte, nos aflija, nos toque, ó Pai, que a Tua palavra nos molde, que o Senhor nos transforme conforme a Tua vontade. Ministra o nosso coração, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem aqui está precisando de um milagre? Nesses dias, eu acredito que todos nós, né? Todos nós estamos precisando de um milagre. Eu estou. Na verdade, estou precisando de vários milagres. Olhando para a minha vida, eu acredito que não existiu um instante na minha vida sequer que eu não estivesse precisando de um milagre de Deus. Milagre é aquela intervenção divina na história humana. Milagre é Deus sendo Deus na nossa rotina. Sabe? É o resultado do ser de Deus em nós. Milagre é quando Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Há muito tempo atrás eu li uma ilustração muito simples de milagre, eu achei tremenda essa ilustração. É uma ilustração de uma criança tentando pegar um pote de biscoito no alto da prateleira, e essa criança é bastante pequena, e ela está se esforçando ao máximo que ela pode se esforçar para pegar aquele pote de biscoito, mas as suas pernas são muito curtas, o seu tronco é muito curto, o seu braço é muito curto. Então, por mais que essa criança estique o seu corpo, ela fica muito, muito, muito aquém de conseguir pegar esse pote de biscoito. Então, ela pede ajuda para o seu pai. E o pai, que tinha um braço do tamanho do braço do Daniel, assim, vai e chega perto dessa criança, e ele pega essa criança pela cintura e ergue essa criança sobre o alto da sua cabeça. Então, com aqueles bracinhos, ela consegue alcançar o pote de biscoito. E aí o autor do livro diz: isso é milagre. É quando Deus te leva onde você não consegue ir sozinho. É quando Deus faz aquilo que a sua pequena natureza não é capaz de fazer. É quando Deus opera na sua vida de uma maneira que, se não fosse o agir de Deus, nada teria acontecido, né? Embora nós saibamos que tudo que existe é um milagre, a própria vida é um milagre, o sol que vai amanhecer amanhã, se Jesus Cristo não vier antes, é um milagre, uma flor que nasce é um milagre, o ar que respiramos é um milagre, tudo de fato é um milagre. Mas embora a gente saiba disso, nós temos que reconhecer que às vezes Deus age além do limite daquilo que a gente chama de natural, né? Ele faz aquilo que a ciência não pode explicar. Ele faz aquilo que a lógica não consegue compreender. Por vez em quando, Deus abre um mar, Deus faz uma mula falar, Deus faz, na linguagem da Bíblia, o sol parar, Deus ressuscita um morto, Deus cura um cego de nascença, e Deus faz prodígios.
né? A história está cheia de relatos como esse. E talvez seja exatamente esse tipo de milagre que você esteja precisando hoje. Não apenas os milagres que a gente chama de naturais, mas que também são sobrenaturais, mas não apenas aquilo do todo dia. Talvez você esteja de fato precisando que Deus haja de maneira poderosa na sua vida e faça aquilo que é impossível. Que Deus converta o seu marido, converta o seu filho, converta a sua esposa, que Deus restaure o seu casamento, que Deus modifique a sua vida financeira, que Deus te capacite para novas coisas. Sei lá, que milagre você está precisando? O que você precisa que Deus faça na sua vida? Uma segunda pergunta mais importante é: você crê que Deus pode e quer fazer isso na sua vida? Que Deus é capaz de fazer hoje os milagres que fez no passado e Ele ainda pode fazer e quer fazer os milagres hoje, os milagres que Ele fez no passado? Você crê nisso, queridos? Porque o nosso Deus não mudou de ontem para hoje. Realizar milagres na vida do seu povo é o projeto divino desde antes da eternidade. É um projeto soberano da graça de Deus. Deus deseja interferir sobrenaturalmente na nossa vida. E nós temos que acreditar nisso, que o nosso Deus ainda faz milagres. Ele faz e quer fazer, tem poder para fazer esses milagres na sua vida. E o texto que nós lemos nesta noite nos faz assistir uma cena de um milagre. Uma cena real de um milagre real que aconteceu no passado. Um momento em que Deus invadiu a história de Pedro de maneira sobrenatural e mudou a sua vida. É uma história escrita e orquestrada por Deus. Nada aqui nessa história é aleatório. Tudo aqui nessa história tem um motivo. E a cena que nós vimos descrita nesses versículos está repleto de atos de tirar o fôlego, que revelam grandes verdades a respeito do milagre que Deus quer e pode fazer na sua vida e na minha vida. E nessa noite, então, eu queria falar sobre esses atos de um milagre, atos do seu milagre, do milagre que Deus quer fazer na sua vida. E o primeiro ato desse milagre que nós lemos no passado, e o milagre que Deus quer fazer na sua vida, nós podemos chamar de humilhação. É por aí que tudo começa. A cena dessa história nos mostra homens que estavam pescando. Na verdade, eles tinham voltado de uma pescaria. E não era uma pescaria de lazer. Aquilo era o trabalho deles. Era o ganha-pão deles. A vida deles e a vida da família deles dependiam daquilo. Você pode imaginar isso, você que sai todo dia para trabalhar ou saía, não é? Para ganhar o sustento para sua casa. E você sabe que a vida da sua filha, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, da sua família, de certa forma, depende desse trabalho. Era assim que acontecia, não existia auxílio do governo, não existia nada, eles dependiam daquilo para viver. Eles estavam pescando mais do que peixes, eles estavam pescando a sua própria vida, o sustento da sua família. E o texto fala que eles trabalharam muito duro, trabalharam a noite toda, não é? Mas o versículo 5, a parte A do versículo, fala que eles não pegaram nada. Uma noite inteira de trabalho e zero de resultado. Se esforçaram com todas as suas habilidades, suas forças, suas capacidades para conseguir produzir o sustento da sua casa, mas obtiveram um fracasso absoluto. A situação desses homens estava extremamente complicada. Como eu disse, eles tinham necessidade, mas não tinham capacidade para suprir as suas necessidades. Eles tinham necessidades, mas não tinham habilidades para isso, não tinham condições de realizar ou de suprir as necessidades da sua casa. E isso foi tão terrível que arruinou o coração desses homens.
O relato do versículo 2 é muito triste, porque fala que esses dois estavam em casa e de volta à praia, estavam lavando as suas redes. O tom desse texto é melancólico, é de tristeza, é um tom fúnebre. O mundo interior daqueles homens estavam em frangalhos, não apenas o exterior deles, não faltava apenas peixe, faltava alegria, faltava prazer, faltava dignidade de olhar para a sua família e trazendo ganho da sua casa. Você imagina você, pescador, e passando a temporada no mar para conquistar o sustento da sua casa, e você chega na praia e o seu barco está vazio, você lava as suas redes e você tem que voltar para casa agora e tem que olhar a sua esposa nos olhos, você tem que olhar para os seus filhos que estão com fome nos olhos e dizer, olha, eu fracassei, eu não conquistei nada, eu não consegui trazer nada para casa, eu dei o máximo de mim, mas tudo que eu fiz foi insuficiente. A vida desses homens estava arruinada, o coração deles estava em frangalhos, estavam partidos, né? E eles fracassaram e sabiam disso. A ponto de Pedro confessar isso para Jesus, ele diz, olha, nós nada apanhamos. Ou seja, nós fracassamos. E eu estava olhando isso nesse texto, queridos, hoje à tarde, estava pensando a respeito disso, e veio no meu coração que a bênção dessa situação, porque somente quando nós estamos com o coração quebrantados e humilhados, é que nós oramos a Jesus com a intensidade correta. Enquanto sobra em nós qualquer ideia e sensação de que nós somos capazes ainda, de que existe uma outra chance, de que ainda nós vamos conseguir, que existe alguma capacidade em nós, que existe alguma coisa boa em nós, que existe condições em nós de reverter a situação, as nossas orações são menos profundas, são menos intensas. Somente quando estamos de fato humilhados, quebrantados, é que a nossa oração alcança a intensidade correta, alcança a profundidade correta. Corações quebrantados não oram com os lábios, corações quebrantados oram com o coração. Eu não conheço alguém que estivesse com a alma em frangalhos e que fosse capaz de falar com Deus de boca para fora. Quanto mais quebrantados estamos, quanto mais esmigalhados estamos por dentro, mais profundo ou mais de dentro é a nossa oração. E é assim que Pedro chega a Jesus dizendo, nós fracassamos, nós nada apanhamos, nós não fomos capazes de trazer o sustento para a nossa casa. E você já chegou nesse estado, querido? Você que está precisando de um milagre, você já chegou nesse estado? No estado de profunda, de absoluta insuficiência, de total desamparo, onde a única coisa que nós podemos dizer a respeito de nós é, eu falhei, eu não sou capaz. Nós não gostamos disso, não é verdade? Nós não gostamos disso. Isso humilha a gente. Isso dói. Dizer, eu não consegui, eu falhei, eu não fui capaz, eu não consigo resolver esse problema. Isso nos mata por dentro, isso rouba a nossa dignidade, porque nós gostamos de ser e de parecer poderosos. Principalmente na sociedade de hoje, as pessoas dizem para você, você pode, você merece, você é capaz. As pessoas que têm uma autoestima alta são valorizadas, aquelas pessoas que demonstram capacidades são valorizadas. Se uma pessoa sabe jogar futebol muito bem, ele ganha milhões. Se é um bom artista, ele ganha milhões, os melhores funcionários são mais valorizados, e nós vivemos numa sociedade que valoriza os capazes. E nós, então, aprendemos desde criança que somos capazes, ou que devemos ser. Nós ensinamos nossos filhos a serem capazes.
Nós, quando temos as nossas crianças ainda pequenos, nós queremos comparar as nossas crianças com as outras crianças, dizendo, olha o que meu filho faz. Olha, meu filho aprendeu a falar com tantos meses, a minha filha já está caminhando. Ela não fez nem um ano ainda e já sabe resolver equação de segundo grau. Raiz quadrada. E a gente gosta de gabar os nossos filhos, de vestir. Se a gente tem um pouco de condição, a gente quer que os nossos filhos vão para a igreja com a melhor roupa. Melhor, não a melhor que ela possa ter, mas a melhor que os outros. E nós crescemos assim. Uma competição na escola, competição aqui, competição ali. Nós gostamos de parecer competentes, capazes. Nós conversamos com as outras pessoas falando das nossas virtudes ou daquilo que pensamos ser nossas virtudes. Nós dizemos, você viu o que fulano fez? Nossa, como ele pode fazer isso? Eu nunca faço isso. Nós não conversamos com as pessoas falando das nossas fragilidades. Por quê? Porque nos machuca. Nós temos dentro de nós um sistema de autoproteção que nos guarda disso. O sentimento de fracasso, de incompetência, de impotência, de insuficiência nos humilha, estraçalha o nosso ego. Mas é exatamente nesse estado que os cristãos devem estar, constantemente. O cristão nunca pode ser soberbo, ele sempre tem que ser humilde. Na verdade, é nessa situação de quebrantamento e de humilhação que nós devemos viver. Tem que ser o nosso estado constante. Porque um cristão, por definição, é aquele que se humilhou aos pés de Jesus, reconhecendo a sua completa ignomínia, a sua completa inulidade, a sua completa incapacidade, o seu absoluto fracasso moral e espiritual. O cristão, por essência, é aquele que finalmente descobriu que não é nada e que somente Cristo é. Ele é o eu sou e eu sou o não sou. Eu não posso, eu não sou capaz. É assim que se torna um cristão. E uma coisa importante que a gente precisa saber é que, para o cristão, estar humilhado diante das impossibilidades, das incapacidades da vida, não é o fundo do poço, mas é o limiar do milagre. É porque é dos humildes e dos humilhados que Jesus se aproxima. É quando a situação se torna insuportável que Jesus se aproxima. É quando não há forças. É quando estamos rendidos. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, Pedro diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você ouviu isso, queridos? Deus resiste aos soberbos. Deus repele os soberbos. Deus afugenta os soberbos. Deus expulsa da sua presença os orgulhosos. Soberbo é aquele que se enxerga, ou que enxerga em si mesmo uma grandeza que ele não possui, uma capacidade que ele não tem, um valor que não pertence a ele, que não existe, que não é real, que não passa de uma ilusão. Nós somos soberbos todas as vezes que olhamos em nós e vemos algum valor. Todas as vezes que olhamos em nós e vemos alguma capacidade, que olhamos em nós e vemos alguma possibilidade em nós. Porque a Bíblia fala que nós não somos nada e que a nossa vida não passa de neblina, que nós somos como vento e como poeira, como neblina que passa, como nuvem que passa. Não somos capazes de nada, os nossos dias não são nada, a nossa capacidade não é nada, a nossa moralidade não é nada. E todas as vezes que achamos que somos alguma coisa, somos soberbos. E a Bíblia fala que não adianta você chegar diante do Senhor com o coração soberbo, porque Deus resiste, Deus repele, Deus afugenta, Deus expulsa da sua presença. Mas o mesmo texto que diz que Deus resiste ao soberbo,
Diz também que Deus dá graça ao humilde. É interessante a palavra graça, porque o humilde, em sua concepção, ele não merece a bênção. Ele não merece o milagre. Porque o humilde não é aquele que se reconhece menor. O humilde é aquele que reconhece o seu real estado. Aquele que sabe que não é. Ele não tem dignidade, ele sabe que não tem. Ele não tem capacidade e sabe que não tem. Ele não tem potencialidade, mas sabe que não tem. E Deus também sabe que ele não tem. Mas ainda assim Deus aproxima e lhe dá graça, lhe dá misericórdia e derrama sobre ele a sua bênção. É assim. Então, nós precisamos chegar a Deus não como poderosos, mas como incapazes. Eu não posso. É assim que começa a história do milagre. Deus, eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não tenho habilidade. Eu não vou conseguir. Eu não apanhei nada. Não apanhei nada. E muitas vezes Deus permite que a gente sofra, e nós falamos sobre isso no nosso estudo, temos falado sobre estudo sobre sofrimento, que temos falado pela manhã. Deus permite que a gente sofra para a gente se colocar diante do impossível e finalmente render todas as forças. Sabe como aquela pessoa que está se afogando, mas ainda luta com todas as forças para sair da água? Ela bate os braços e bate a perna tentando sair, mas ela está se afogando. E as pessoas que são treinadas em salvamento sabem que não podem chegar diante dessas pessoas para tentar um salvamento enquanto elas estão lutando com as suas próprias forças, ainda que não tenham forças mais para lutar. E eu li uma vez que quando essa pessoa está de fato lutando muito e um bombeiro não consegue se aproximar para resgatá-lo, o que ele faz é chegar na parte de trás dessas pessoas e fazê-lo desmaiar, para que ele possa render as suas forças. E só assim o bombeiro vai conseguir tirá-lo, o salva-vidas vai conseguir tirá-lo das águas. Sabe? A gente precisa render as forças. Mas você de repente pode estar pensando, pastor, eu sei de tudo isso. Eu sei que Deus resiste aos soberbos. Eu sei que Deus dá graças ao humilde. Eu sei que eu tenho que chegar diante de Deus humilhado, dizendo, Senhor, eu não posso, mas, pastor, eu não consigo. A minha mente, o meu coração insiste em continuar pensando que eu consigo. Porque acontece isso, né? Na nossa mente, a nossa racionalidade, nós sabemos, nós dizemos, eu não valho nada. Nós cristãos sabemos disso, mas vai falar isso para o nosso coração, porque lá no fundo da nossa alma, a gente se acha. A gente ainda tem essa impressão de que nós somos capazes. Aí você pode pensar, mas pastor, eu não consigo ter de fato esse sentimento de total desamparo, de profunda dependência. Se você não consegue, meu irmão, quero te lembrar que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se humilhou se tornando um homem. E se tornou um homem completamente dependente do Pai. E na sua humilhação aconteceu o milagre da salvação. Então, se você não consegue ser humilde, peça para que o Senhor Jesus Cristo te ensine. Porque até para isso nós somos incompetentes. Peça que o Senhor Jesus te ensine a viver quebrantado, a viver humilhado. E pode ter certeza que Ele vai fazer isso na sua vida. Pode ter certeza que a boa mão do Senhor vai te quebrantar. E é aí que começam os milagres. Os milagres começam com o coração quebrantado e com o coração humilde. Mas o segundo ato desse milagre, nós podemos chamar de obediência. Porque a história continua e Jesus, então, se aproxima de Pedro, trazendo uma palavra para Pedro, uma ordem. No versículo 4 está registrado isso. Quando Jesus acabou de falar para as multidões, então ele disse para Simão, que é Pedro, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para
pescar. Vão para o lugar mais fundo do lago e lancem as suas redes para pescar. Essa foi a palavra de Jesus para Pedro. E quando a gente olha os evangelhos, você pode ler de Mateus a João, todos os evangelhos, e você vai perceber que Jesus sempre tinha alguma coisa para falar. Você não encontra Jesus calado na Bíblia. Você encontra Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus orando. Ele está sempre falando, ele sempre tem alguma coisa para falar. E ele sempre tinha e sempre continua tendo. O Senhor Jesus sempre tem algo para nos falar. Porque, como diz João, capítulo 1, e a partir do versículo 1, ele é o próprio Verbo. Ele é a própria palavra. O Senhor Jesus continua falando conosco nas Escrituras. Ele continua falando conosco no testemunho do Espírito Santo ao nosso coração. Ele continua falando conosco nos fatos da vida. Ele continua falando conosco na testemunha da natureza. Ele fala conosco em sonhos. Ele fala conosco das mais diversas maneiras. O Senhor Jesus continua falando com o seu povo. Ele sempre se aproxima de nós para falar conosco. E o que nós devemos fazer quando o Senhor Jesus fala conosco? Nós devemos prestar atenção. Nós devemos ouvir o que o Senhor Jesus está falando. Pois a palavra do Senhor Jesus sempre tem autoridade. É a autoridade de Deus, a autoridade dos céus. A palavra de Deus sempre é poderosa. Porque tem um poder que criou o universo. A palavra do Senhor Jesus sempre traz revelação. Porque ela é a luz para os nossos caminhos. Porém, queridos, nem sempre essa palavra poderosa de autoridade, essa palavra reveladora do Senhor Jesus é agradável. Como foi a palavra de Jesus para Pedro? Nem sempre essa palavra é agradável aos nossos ouvidos. Às vezes elas são profundamente desagradáveis. Jesus disse para Pedro: Pedro, volta ao lugar mais fundo. Pensa, ele tinha acabado de passar uma noite inteira pescando. Uma noite sem sono, uma noite de trabalho. E o Senhor Jesus ordena ele voltar ao mar. E olha, lugar mais fundo não significa margem. Lugar mais fundo é distante. Eles já estavam lavando as redes. As redes de pesca profissional são redes pesadas. Eles haviam tirado a rede, já estava lavando a rede ao mar. Agora eles deviam então pegar novamente as redes, colocar novamente dentro do barco e começar todo o processo de novo, sem nada de descanso. Vão para o fundo do lago. Depois de uma noite inteira de trabalho. É agradável ouvir isso do Senhor Jesus? Nem sempre as palavras que ele fala são agradáveis a nós. Muitas vezes a palavra dele são pesadas, são difíceis de executar. Às vezes vão contra o nosso desejo. São palavras que tantas vezes nos exigem coisas cansativas, pesadas, desagradáveis. Coisas que não queremos, que nos tiram do conforto, que nos tira do nosso lugar comum. E mais do que desagradáveis, as palavras de Jesus, a ordem que Jesus dá para Pedro foi uma ordem ilógica, contrária à razão. Porque ele diz: Pedro, volta para o fundo do lugar mais fundo do lago e joga as redes de novo. Jogar as redes de novo. Eu fico pensando isso na cabeça de Pedro, que era um pescador experiente, que conhecia o mar da Galileia, porque ele pescava ali, a vida dele era aquele mar, que na verdade era um lago muito grande, mas era chamado de mar. Ele conhecia muito bem. Ele pensou, mas não tem peixe lá, não tem nada. A melhor hora de pescaria, que foi à noite, já passou. Já não tem mais nada para a gente fazer. É impossível. Para que voltar lá para jogar as redes depois de uma noite inteira de fracasso? Não adianta. Então, o que fazer, queridos, quando Jesus diz aquilo que não esperamos ouvir e quando ele nos ordena aquilo que é impossível? A única reação ou atitude que devemos ter, queridos, é acreditar que aquilo que o Senhor está ordenando é o melhor,
e que aquilo que ele ordenou é possível. E mais do que acreditar, obedecer, mesmo quando tudo, contra tudo e mesmo contra todos. Se você clama que o Senhor Jesus venha na sua vida para te abençoar, pode ter certeza que ele vai chegar com uma palavra. E que quando Jesus falar com você, você tem que obedecer. Sempre a obediência. Pedro obedeceu, diz o versículo 5. E pela obediência de Pedro, o milagre aconteceu. Versículo 6 diz: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. E aí o versículo 7 diz que juntaram outros barcos para recolher o tamanho, a grandeza da quantidade de peixes que eles haviam pescado. Queridos, uma regra que a gente nunca pode esquecer: a bênção de Deus não caminha distante da sua palavra. Não caminha distante da vontade dele, da vontade que ele revelou nas Escrituras e que o Espírito Santo testemunha ao nosso coração. O caminho para uma vida abençoada é um caminho para uma vida de obediência. É o mesmo caminho. Portanto, a bênção de Deus passa pela obediência. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu da sua casa e foi para o lugar onde Deus havia mostrado para ele, e onde Deus o levou, e ali ele foi abençoado. Deus disse para Moisés: Moisés, sai de onde você está, desse deserto, de trás do rebanho do seu sogro, e vai até Faraó e liberta o meu povo. Foi na obediência de Moisés que o povo de Israel foi abençoado. Deus disse: Josué, ser forte e corajoso. E foi na obediência de Josué que o povo de Israel conquistou a terra prometida. Deus disse para Naamã: Naamã, vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele obedeceu e foi curado. Deus disse para aqueles 10 paralíticos: Jesus disse: vai ao sacerdote e se mostra a eles. Eles foram. E a palavra de Deus diz que quando eles foram curados. O milagre do Senhor passa pela obediência. E o próprio Senhor Jesus Cristo obedeceu ao Pai em todas as coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E pela obediência de Cristo nós fomos salvos. A bênção de Deus, o milagre do Senhor passa pela obediência. Mas não que a nossa obediência produza o milagre de Deus, de maneira nenhuma. O milagre sempre será um ato da graça divina. A verdade é que Deus escolheu a obediência como um meio pelo qual ele opera milagre em nossas vidas. É pela obediência que nós caminhamos ao lado dele. É pela obediência que nós temos comunhão com ele. E ao lado dele que os milagres acontecem. Então, queridos, obediência é o exercício da fé. Se nós dizemos que cremos que Deus é capaz de realizar milagres, então nós cremos em toda a palavra do Senhor. E a mesma Bíblia que diz que o Senhor pode fazer milagres é aquela que nos ordena a ser santos, é aquela que nos ordena a amar, é aquela que nos ordena a amar o próximo como a nós mesmos, é aquela que nos ordena a perdoar, é aquela que nos ordena a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A mesma fé que nos leva a Cristo para a salvação é a fé que nos leva a Cristo para a obediência. Não existem dois tipos de fé. A fé que salva e a fé que nos leva a clamar pelo milagre. Se não temos a fé que salva, não temos também a fé que nos leva a clamar a Deus pelo milagre. Podemos até ter uma crendice que acredite no sobrenatural, mas não a fé que nos leva ao relacionamento com Cristo. Porque a fé que nos leva ao relacionamento com Cristo nos leva à obediência e nos leva a nos colocar diante do Pai, clamando: Deus, opere na minha vida. Então, se você é cristão, exerça a sua fé que te levou a Cristo.
viva, vá a Cristo para a obediência. Porque você só consegue obedecer nele. Nós nunca seremos servos obedientes com a nossa capacidade, porque não temos essa capacidade. Uma vida de obediência também é uma vida de milagres. Vá ao Senhor Jesus e clama para que Ele perdoe seus pecados. Clame ao Senhor Jesus que Ele transforme o seu coração, que Ele te mude a sua direção, que Ele capacite as suas ações. E continue caminhando nele. Porque na vida cristã, nunca será você. Sempre será Ele. A obediência nunca será em você. A obediência, sua obediência sempre será nele. É Ele quem nos leva à obediência. Aliás, muitas vezes Deus nos coloca em situações em que precisamos de milagres, justamente para voltarmos a Ele e vivermos nele, em dependência dele. E isso já é um milagre, a própria obediência. E nós precisamos caminhar assim, ao lado de Cristo, para todos os dias experimentarmos o maior de todos os milagres, que é ver o poder de Deus nos transformando dia após dia. Mas, encerrando, queridos, o terceiro ato desse milagre, do milagre que Deus realizou na vida de Pedro e do milagre que Deus quer realizar na nossa vida, é consagração. E é agora que chegamos à parte mais importante desse texto. A parte mais importante desse episódio não é aquela cena de uma grande quantidade de peixes, com um peso tão grande que arrebenta as redes. Não são os outros barcos vindo ajudar a recolher tantos peixes. A cena mais importante desse texto é um homem com o rosto no chão, aos pés de Jesus. Versículo 8. Vendo isto, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Essa é a parte mais importante de toda essa história. Era comum aos homens judeus se colocarem dessa maneira. Eles se deitavam completamente no chão, corpo todo no chão, a testa no chão, a boca no pó, com os braços estendidos aos pés da pessoa. E isso simbolizava humilhação, adoração e dedicação. Fazer isso significava abdicar totalmente de qualquer ideia de posse da própria vida. Era uma entrega completa, sincera, de toda a sua vida àquele a quem pertencemos agora. Essa atitude significava tornar a sua vida sagrada para Deus. E é isso que Pedro faz. Então, com aquelas vidas, com a vida de Pedro e dos seus companheiros totalmente nas mãos do Senhor Jesus, ele opera o maior de todos os milagres na vida de Pedro. Ele transforma Pedro e seus amigos em canais de bênção para o mundo. A partir daquele momento, a vida deles serviriam apenas para uma função: servir ao mundo ou servindo a Deus, abençoando o mundo. Eu farei de vocês agora pescadores de homens. Você já se perguntou qual é o objetivo de Deus em operar milagres na sua vida? Por que Deus opera milagres na sua vida? Por que Jesus fazia isso no passado e continua fazendo hoje? Às vezes, queridos, os grandes milagres que Deus opera nas nossas vidas nos cegam para aquilo que é mais importante. E é por isso que muitas pessoas, então, buscam a Deus por um milagre, e depois que esse milagre os alcança, eles viram as costas e abandonam o seu Deus. Porque acreditavam que o objetivo principal de um milagre é o próprio milagre. O objetivo maior de um milagre, queridos, no passado e hoje, nunca foi nos fazer felizes. Não é esse o propósito principal de um milagre. Resolver os nossos problemas, não é esse a finalidade do milagre. Não nos deixar sofrer, não é esse. Não é nos fazer contentes com o Senhor.
Não é conquistar o direito de receber um culto de ações de graças. Não é isso. Os milagres de Jesus no passado eram sinais de que Jesus era o Messias. Que ele era aquele que foi enviado por Deus para salvar o homem dos seus pecados. E os milagres de Jesus, que Jesus realiza hoje, continuam apontando para o fato de que ele é o Salvador do mundo. E somente ele é o Salvador do mundo. Quando Jesus opera na nossa vida, nos abençoa, nos curando, transformando a nossa realidade de maneira com milagres que nós podemos chamar de coisas naturais ou sobrenaturais, os pequenos e os grandes milagres da vida. Quando ele opera milagre na nossa vida, ele faz isso para que você olhe para ele e saiba que ele é o Salvador. O que cura o corpo é o que pode salvar a alma. O que soluciona o problema da nossa família é o que leva a nossa família para o céu. Aquele que vai tocar esse mundo e nos livrar do Covid-19 é aquele que vai tocar nos corações e livrar o mundo do inferno. É esse a finalidade do milagre. Os milagres continuam apontando para Jesus, dizendo ele é o Salvador. E quando Jesus realiza, então, o milagre na sua vida, ele está dizendo, eu sou o seu Salvador. Eu sou o Salvador de todos aqueles a quem eu amei. E mais do que isso, quando Jesus realiza milagre na sua vida, ele está te chamando não apenas para ser abençoado, ele está te chamando para você ser dele. Para você pertencer a ele. Para você ser usado por ele para testemunhar ao mundo de que somente ele é Salvador. Portanto, quando Deus agir em sua vida, se dobre aos pés dele. Se coloque prostrado, rendido aos pés dele. Boca no pó, testa no pó, consagrando a sua vida a ele, dizendo, eu não pertenço a mim. Se entregue a ele, se torne testemunha dele. E é interessante, queridos, que a oferta da nossa vida a Deus é uma oferta indigna de Deus. Porque que vida que Pedro entregou para Jesus? Essa mesma vida que não conseguiu pescar peixe. Que vida você pode consagrar ao Senhor Jesus? É essa parca e miserável vida que você tem e que eu tenho. Essa vida vil, essa vida pecaminosa, dependente, incoerente, pecadora. Mas o maior milagre de todos é que, por graça, ainda assim, o Senhor recebe a nossa vida como oferta de aroma agradável a Ele. E Ele nos toma, e Ele nos usa na sua obra. Então, eu te pergunto novamente, meu irmão, minha irmã, como eu perguntei no início desse sermão. Você precisa de um milagre? Mas a pergunta mais importante que eu preciso fazer nessa noite é, você está preparado para um milagre? Você está pronto para ele? Jesus realizou o milagre no passado e continua realizando o milagre na vida do seu povo hoje. Porque o milagre é um instrumento da graça divina para que ele realize a vontade dele em nossas vidas. E o maior de todos os milagres que o Senhor realizou foi a cruz. Então, se você está pronto para um milagre, reconheça diante de Deus a sua completa ignomínia. Se coloque diante dele humilhado. Se sobrar um pouco de dignidade na sua vida, quebre ela. Estraçalhe ela. Porque não somos. Se houver qualquer pensamento de capacidade, esvazie-se disso. Peça que o Senhor Jesus faça isso em você, porque você não vai ser capaz, nem eu, de fazer isso. Não somos competentes, até mesmo para reconhecer a nossa incompetência. Viva uma vida de obediência. Mesmo que a palavra de Deus seja para você
constrangedora, seja para você conflituosa, seja para você desagradável e seja para você o impossível. E se consagre a Ele. Oferte toda a sua vida como instrumento dele. E assim, você clame a Deus por um milagre. E no tempo certo, Ele vai fazer. No tempo certo, da maneira correta, Ele vai operar o milagre na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, Chalinha? Uhum.